conversa com o Jorge. Nós vamos gravar então a nossa apresentação, vai ficar disponível no nosso site lá da APS. Aí quem não teve oportunidade de ver pode assistir lá pelo site, né? Então, Jorge, muito obrigado aí pela você ter se prontificado. Foi um convite do Nilson Duarte a ele. Nós queríamos fazer uma ideia dessa sobre energia ligada ao consumidor. E aí o Soares falou, olha, acho que a pessoa mais indicada aí não sou eu, mas eu vou achar a pessoa mais indicada. Então, nos colocou em contato com o Sorge. Então, Sorge, muito obrigado. Conforme nós falamos, você comanda o show, fique à vontade aí de manter o controle agora daqui para frente, tá? Então, a bola está Combinado. com você. Perfeito, Emílio. Tudo bem? Bom, pessoal, mais uma vez, agora boa noite a todos, né? Prazer aqui estar com vocês, né? Como eu tive uma passagem assim, curta, mas tenho lá uma memória afetiva daquela época lá que eu estive dando os cursos lá para o Walfred Schmidt, depois para o Vitório. Estava aí no começo de carreira naquela época lá. Tinha acabado de me formar em 1980 em Itajubá. E então foi logo ali no comecinho, mas foi uma experiência muito bacana, muito bom. Eu optei realmente para ir para o setor de energia, né? O setor elétrico, a minha formação estava mais voltada para isso, e acabei ingressando nessa área e não saí mais. Depois, aí realmente foi definitivo, né? É, Mas é um prazer estar aqui com vocês. obrigado. Eu vou fazer a apresentação. Eu acho que eu vou ficar até um pouquinho de lado, que eu vou transferir aqui para um monitor que eu tenho, que eu consigo enxergar melhor aqui a minha apresentação. Mas eu vou primeiro fazer compartilhamento, ver se está ok para compartilhar, tá? Ok? Nossa, perfeito. Tá bom. Bom, pessoal, é só rapidamente aqui, só falar onde é que eu estou hoje, né? Depois de uma jornada aí por várias concessionárias de energia. A gente, a partir de 2017, nós temos aqui uma comercializadora de energia, que é a Ágora Energia, né? Nós estamos em Campinas, tá? Por que Campinas? Como a minha origem no setor foi CPFL, a sede aqui, né? Então, eu acabei ficando por aqui com a família, e mesmo quando eu saí para outras empresas, eu acabei não mudando daqui, e agora retornei com a Ágora, né? Nós temos aí praticamente 8 anos já de autorização para comercialização de energia. E basicamente nós temos três empresas aqui no grupo, né? A Ágora Comercializadora, que é exatamente quem faz o trading de energia e vende e compra energia de comercializadores, geradores e vende para consumidores também, né? Consumidores livres, neste caso. Nós temos aqui a Agro Renováveis, que é um consórcio de consumidores para geração distribuída, né? Quer dizer, aluguel de fazendas solares para aluguel de cotas partes dessas usinas através do consórcio para consumidores, né? E também a Ágora Soluções, onde é o nosso braço de consultoria, de consultoria especializada, gestão de energia, gestão de contratos, seja no mercado livre, como também no mercado cativo. Então, a gente tem gestão de permissionárias de energia, que são as antigas cooperativas de eletrificação rural, né? Tem várias ainda pelo Brasil. Fazemos de transmissoras, fazemos de geradoras e fazemos de consumidores, né? Tudo isso atendendo aí para fazer gestão regulatória e comercial. Mas, assim, em resumo, essa é a empresa aqui que a gente tem, né? Os serviços são esses que eu falei para vocês, né? Alguns cursos e palestras também que a gente tem aqui, né? E, passando agora diretamente para o assunto que nos interessa, é a primeira pergunta que o Emílio me falou quando a gente conversou, né, que eu acho que eu gostaria de ir bem direto ao ponto, né, que é, afinal, eu posso comprar energia fora da distribuidora de energia? Essa é a
questão, acho que a primeira questão que a gente teria que abordar aqui, que eu entendi. Então, se eu posso comprar a energia fora da distribuidora, né? Então eu deixo de ser um consumidor cativo da distribuidora, né? Eu vou passar a ser um consumidor que está adquirindo energia livremente de uma outra usina, de uma outra comercializadora. E como é que isso funciona na prática, na realidade, né? Então nós temos dois mercados no Brasil, né? O O mercado cativo, que é esse que nós estamos, residenciais, pequeno comércio, que são todos os consumidores ligados em baixa tensão, né? E eu tenho aquele consumidor que pode ir para o chamado ambiente de contratação livre ou mercado livre de energia, né? Então, esse mercado, ele tem ligado aqui voltado para consumidores ligados em alta e média tensão. Então, são aquelas contas de energia acima de 10, 15 mil reais por mês que estão ligados em grupo A, conectados em alta e média tensão, né? Esses consumidores, todos eles hoje, eles são livres para comprar energia e negociar energia no mercado com os agentes que negociam energia nesse mercado. Por exemplo, a Água é uma comercializadora, tem mais de 500 comercializadoras hoje, agentes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é quem centraliza todas as operações de Mercado Livre, faz todas as leituras de todos os medidores, de todos os agentes que estão no Mercado Livre, gerador, distribuição, pontos de fronteira da distribuição, todos os geradores conectados, todos os consumidores conectados, obrigatoriamente tem que estar com o seu medidor conectado no sistema da CPFE, da CCE, tá? Então, esse é um processo que é direto de compra de energia, com preço, prazo, condições totalmente livremente negociadas e um ambiente bastante competitivo, porque nós temos mais de 1.300 geradores no Mercado Livre, vendendo e comprando, e temos mais de 500 comercializadores fazendo isso. Agora, então, a gente pode perguntar como é que fica o consumidor pequeno, né? Aquele consumidor que está em baixa tensão. Esse consumidor ainda não pode comprar energia no Mercado Livre, tá? A lei restringe, por enquanto, que somente os consumidores ligados em alta tensão, tá? Bem, aí, como é que a gente soluciona isso, né? Então não tem opção, vou ficar escravo da distribuidora enquanto não abrir o mercado. Existe a medida provisória no Congresso Nacional que eventualmente, tá, havia a medida provisória 1.300, quem acompanha aí essa rotina aí do Congresso e do setor elétrico, sabe que na medida provisória 1.300 havia uma previsão de abertura para baixa tensão na modalidade comercial e industrial a partir de agosto de 26. E para os demais consumidores, que seriam os residenciais e o rural, para a partir de janeiro de 28, tá? Essa medida provisória, ela passou só com a tarifa social, que é a isenção de consumo até 80 kWh, mais algumas outras coisas lá, e poucas coisas, e se direcionou tudo para ser discutido na MP 1304, que tem a sua validade até 6 de novembro. Não sabemos o que é que vai sair daí, tá? Mas havia uma previsão, essa previsão ela saiu da MP, que foi aprovada sem isso neste momento, tá?
mas há uma expectativa de que em algum momento, nos próximo ano, próximos anos, todos os consumidores de baixa tensão também poderão adquirir energia no Mercado Livre, que hoje é só prerrogativa da alta tensão. Tá? Bom, então o que sobra? Aí vocês perguntam, né? Tá bom, Sorge, você falou que é possível comprar energia fora da concessionária, para todo mundo. Então, para baixa tensão, qual é a opção? A opção não é comprar, tá? A opção é alugar ou construir usinas, né, próprias, solares, principalmente, que são as que mais têm crescido nesse mercado, para consumidores menores, ou alugar de terceiros partes da usina e aquela parte que você contratou, esse consumidor contratou dessa usina alugada, ela vem, então, a concessionária já vai ter isso cadastrado e vai transferir para aquele consumidor aquela cota, né, que ele contratou daquela usina. Então, ou seja, na prática, mesmo o Mercado Livre estando aberto hoje só para alta tensão, o consumidor de baixa tensão também tem a opção, que é ou fazer a sua própria usina ou alugar de terceiros, certo? Ok, pessoal? Tudo bem. O Mercado Livre, aqui fiz um diagrama aqui só para vocês entenderem, né? O que acontece? O consumidor de alta e média tensão, ele recebe na sua fatura, se ele for do mercado cativo, o custo da geração, certo? Que está na tarifa nossa aí que chega para nós, o custo da transmissão de energia, o custo da distribuição de energia, mais encargos, mais tributos, né? Quando o consumidor de alta e média tensão, que pode ir para o Mercado Livre, ele vai falar, não, agora eu não quero mais isso. Eu vou negociar uma tarifa de energia que seja menor do que aquela que eu pago para a concessionária. Então, ele vai procurar quem? Ele vai procurar opções à distribuidora, que é o gerador. Ele pode contratar diretamente de um gerador, ou ele pode comprar através de uma comercializadora de energia. A comercializadora de energia é a que tem tido mais sucesso na aquisição e no fornecimento de energia livre para os clientes. Por quê? Porque o comercializador, ele agrega valor. Ele não é simplesmente um agente que compra a energia do gerador e repassa a energia para o consumidor e ganha uma comissão. Não é isso. Por quê? Primeiro, o gerador, ele não tem a vocação comercial. O que que ele tem? Ele gera energia. Então, ele prefere vender energia em grandes blocos, seja para outros geradores, seja para comercializadores, e esse comercializador é que vai ter toda a área comercial, todo o processo de atendimento do consumidor, toda a gestão desses contratos na Câmara de Comercialização de Energia, relatórios de gestão que informam ao cliente, ao consumidor, quanto que ele está economizando mês a mês, se a conta de luz dele está correta ou não. Então, o comercializador, ele agrega valor na comercialização e então o consumidor, ele contrata a energia e todos esses serviços que ele consegue ter dentro do Mercado Livre, tá? Então, ele continua com um contrato de uso do sistema de distribuição, que é o CUSD, com a distribuidora, certo? Por quê? Porque ele tem que pagar a estrutura da rede elétrica que chega lá na casa dele. Aquilo ali é um monopólio natural, né? E como a gente sabe, não tem competição de fio chegando lá em cada medidor, né? Mas a energia, ele deixa de ser cobrado na tarifa de energia pela concessionária
e ele passa a receber uma fatura com a energia da comercializadora, muito mais barata, tem que ser, né? Senão não vale a pena, do que o que ele recebe da distribuidora. Com isso, normalmente o Mercado Livre ele tem economias aí de 15 a 35%, dependendo da época que é feito o contrato do consumidor com o comercializador, das condições energéticas do sistema. Então, essa é a dinâmica do Mercado Livre. Não é uma coisa nova, tá? O Mercado Livre tem, o primeiro contrato do Mercado Livre foi feito em 1998 e o Mercado Livre foi instituído em 1995, julho de 95, através da Lei 9074. Então, é uma coisa que a gente está falando, mas não é nova. Ele já existe. Ele só teve um cronograma aqui que eu trouxe muito rapidamente, vou mostrar para vocês, que é o seguinte: ficamos mais ou menos estagnados até 2019. Olha que foi o mercado, o primeiro contrato foi em 1998. Então, praticamente 21 anos depois, durante todo esse período, só consumidores que tinham 3 megawatts para cima de conta, 3.000 quilowatts, é que podiam ir para o Mercado Livre. Isso foi abaixando, né, numa portaria lá de 2018. Então, 2019 passou para 2,5, 2020, 2, 21, 1,5, 22, 1 e 23, meio, tá? Foi abaixando os limites e, a partir de 2024, todos os consumidores, independente da demanda contratada, passaram a ter o direito a fazer a sua opção para comprar energia fora da concessionária, tá? Ligados em alta e média tensão. Então, isso provocou um boom de interesse na migração desses consumidores. Então, veja que até o fim de 22, onde a demanda era mais alta, né, para se comprar energia como consumidor livre, eram 30.000 consumidores agentes da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia. Agora em julho de 25, números oficiais da CCE são praticamente 80.000 unidades. Então, se veja, se demorou 25 anos para ter 30.000 unidades e em 2 anos, 2 anos e meio, esse número passou de 30 para 80.000. E assim ele vai, o que demonstra o interesse do consumidor em ser livre, em negociar sua energia ter o poder de fazer essa troca e não comprar mais da concessionária que tem uma energia mais cara no mercado. Tá? Aí, só para vocês terem uma perspectiva de número de clientes, tá? Quando abrir para o grupo B, comercial e industrial, porque o que o setor espera é, primeiro, abre a baixa tensão do pequeno comércio, da pequena indústria, né? Isso já acrescentaria aproximadamente 11 milhões de consumidores, de unidades consumidoras. Quando a gente abrir para residencial e rural, isso aumenta para mais 80 milhões. Então, nós vamos ter mais de 90 milhões potencialmente podendo ir para o Mercado Livre. Isso é uma revolução no setor de energia. Por quê? Porque hoje, para alta e média tensão, a gente tem aqui, por exemplo, nós somos uma comercializadora. A gente tem um atendimento olho no olho. É um atendimento mais personalizado, é um atendimento com hotline, com, com relatórios emitidos, tal. Quando esse negócio for para esse varejo enorme, é, nós certamente teremos tudo informatizado, nós não teremos mais possibilidade de ter esse contato pessoal com 90 milhões de consumidores. Então, a gente pensa assim, que o setor de energia deverá ser alguma coisa muito próxima do que é hoje o setor de telecomunicações, né?
Então, eu troco da Vivo para Claro, da Claro para Oi, aquele que tem, respeitando o prazo contratual que eu fiz com cada empresa, né? Eu vou sempre procurar ali, provavelmente, certamente através de aplicativos e internet, quem é que está me oferecendo naquele momento a energia mais barata, tá? Que é o normal, que é o que a gente quer que isso ocorra o mais breve possível aqui no Brasil para poder desamarrar esse processo regulatório, essas regras todas que o consumidor cativo está submetido, tá? Muito bem. Quando a gente fala de baixa tensão, tá? Vocês têm alguma questão a fazer com relação à alta tensão? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, acredito que tenha muitos de vocês que já conheciam esse processo, outros não, né? Mas fiquem à É, vontade, tá, pessoal? ô Sérgio, eu tenho uma dúvida, a curiosidade de leigo mesmo, né? Eu entendi todo esse processo, mas afinal a energia chega na empresa, falando aí em alta tensão, média tensão, como você falou, através de uma infraestrutura que, sei lá, para mim, aqui em Jundiaí, CPFL. E, por exemplo, essa semana tivemos um acidente grave meteorológico aqui em Jundiaí, caiu várias árvores, tudo. Uhum, Tem gente que até hoje está 2 dias sem energia elétrica aqui em Jundiaí. Então, até perfeito. para nós é CPFL, né? Que é baixa tensão, mas deve ter afetado empresas também. Quem essa pessoa aciona no caso de uma ocorrência de CPFL ou a comercializadora? É ela que cobra, por exemplo, a CPFL, que é a infraestrutura de distribuição, o fio que chega em casa mesmo, né? Entendeu? Aham, aham. Não, ó, excelente pergunta, Cláudio. Porque é o seguinte. A troca da energia, a migração que a gente chama, né, para o Mercado Livre, ela é só contábil, tá? Por quê? Porque Ah, fisicamente, o responsável pelo fornecimento de energia continua sendo a distribuidora, tá? tá, ah, tá. Você entendeu? Por isso que se paga o uso da rede, a TUSD lá, a demanda contratada para a distribuidora, porque ela continua responsável pela qualidade de fornecimento naquele local, tá? Então, se hoje Cláudio chama lá o João da CPFL para poder resolver o problema dele, ele vai continuar chamando o João da CPFL, tá Ah, tá. certo? Tá certo. Então, só que contabilmente, você deixou de registrar uma energia pela CPFL contábil. E aí, na sua tarifa, na sua conta de energia, você tem duas tarifas: a TUSD, que é a tarifa da demanda contratada, né, e dos encargos, e tem a TE, que é a tarifa de energia. Essa TE, a CPFL não cobra mais de você. Você vai receber Ah, um preço menor da comercializadora. Mas quem é a dona da rede é a responsável pela qualidade de fornecimento. Não muda absolutamente nada, tá? ótimo. Essa é uma pergunta recorrente do consumidor. Fala, estou acostumado aqui, de Para a gente repente eu vou entender, é mudar, verdade. vai faltar energia, eu não quero correr esse risco. O risco que você tem é o mesmo, tanto no cativo quanto no livre. Se você tem uma boa qualidade, vai continuar tendo. Se você tem uma má qualidade local, aí vai continuar tendo também. Isso aí não muda Entendi. nada, isso aí, Tá ótimo. entendeu? Ok, obrigado. Ok? Tudo bem. É, Passando para o ambiente de contratação regulado, que é o nosso, né? Como eu disse, esse pessoal, como nós, residenciais ou comércio, indústria, uma padaria, uma sorveteria, uma clínica médica, todos esses consumidores que se enquadram nesse um condomínio, né, de que está em baixa tensão, ele não tem para onde correr, ele não pode ir para o Mercado Livre. A lei não permite, por enquanto, como eu falei, né? Pode ser que até próximos anos já seja possível fazer isso. Mas então, qual é a solução?
eu posso fazer uma geração, e principalmente a gente fala de solar, que é aquela que é mais barata e é a que produz mais pela insolação que a gente tem, né? Por exemplo, uma eólica poderia ser, posso instalar uma eólica no meu terreno, mas não tem vento, então você não vai gerar, são poucos os lugares específicos que a eólica pode gerar de forma eficaz para suprir a sua energia. Quem é eficaz para fazer isso é a solar, porque tem sol, né, o tempo inteiro. Então, normalmente é a solar que prevalece hoje, né, na geração que a gente chama de geração distribuída, né? Por que a geração distribuída? Porque é uma geração que não é centralizada, não tem uma geração grande, um grande parque solar, um grande parque eólico, que estão lá no Nordeste, no litoral do Rio Grande do Norte, no interior da Bahia, no litoral do Rio Grande do Sul, que tem bastante eólica, e essas são as grandes usinas. Nós estamos falando aqui e normalmente essa grande usina vende para o Mercado Livre ou vende para as distribuidoras através dos leilões regulados, né? No caso nosso, que é o consumidor que tem a opção de instalar a sua própria geração. Então, nós temos aqui dois tipos: a geração distribuída local, que é aquela que está no terreno, no seu próprio terreno, junto com a carga, ou no telhado da residência, né? E temos a geração distribuída remota, que ela está no local diferente do consumo, certo? Então são esses dois tipos de geração distribuída que a gente encontra hoje no mercado. Vamos ver como é que isso se relaciona com o consumidor, né? Bom, para se relacionar com o distribuidor, isso aqui está na regulação da ANEEL. E isso aqui também está na Lei 14.300, tá? Que é a lei do marco legal da geração distribuída aprovada pelo Congresso Nacional em 2022, tá? Então, nós temos aqui, como eu falei, usina localizada no mesmo local de consumo, tá? Nós temos um outro tipo de modalidade de geração distribuída, que são múltiplas unidades consumidoras. Então, o que significa isso? Condomínio vertical, que estão em áreas contíguas. Isso que é importante, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho lá um local onde tem indústrias, né? Indústria, comércio. Esse empreendimento, é um empreendimento chamado de múltiplas unidades consumidoras. Ele tem que estar na mesma área ou áreas contíguas. Então, por exemplo, condomínio residencial, condomínio comercial, condomínio industrial, tudo na mesma área, também pode se reunir e comprar. E não vamos falar em comprar energia, porque não existe comprar energia para baixa tensão. Vamos fazer uma usina ou vamos fazer um aluguel de alguma usina remota, tá? A mesma coisa o autoconsumo remoto. Pega aqui três, quatro supermercados, né, que tem na mesma rede, que tem o mesmo CNPJ. Esse grupo, né, ele pode construir uma usina com o mesmo CNPJ das unidades de supermercados, né, e tudo em baixa tensão, agora estou falando, tá? Pode ser alta também, mas a alta não compensa. Quem tem alta tensão é melhor ir para o Mercado Livre, que tem menos burocracia e mais desconto, tá? Mas quem não tem, está na baixa tensão, ele pode construir a sua usina e fazer um autoconsumo remoto, daquelas unidades dele com o mesmo CNPJ da usina, tá? E a outra, é bastante comum a gente ver, além daquela que é geração no mesmo local, acho que nós chamamos de geração compartilhada. Essa geração compartilhada, ela
obrigatoriamente, ela tem que reunir consumidores através de um consórcio de consumidores, de uma cooperativa de consumidores ou de uma associação civil, tá? Isso está previsto nessa lei 14.300 que eu comentei com vocês, tá? Então, o que que acontece? Vamos supor, nós aqui da Água, a gente optou por ter o modelo de consórcio, tá? Poderia ser cooperativa, poderia ser associação civil. Então, como é que a gente fez? Nós montamos o consórcio, a gente tem os consorciados mãe aqui, que são as duas empresas da Ágora, a Ágora Geradora e comercializadora, e a Ágora Soluções, que é o braço de consultoria, e o consórcio, ele aluga usinas próprias. Pode ser uma usina nossa, a gente tem usinas próprias solares, ou de terceiros, que nos procuram e falam: olha, eu preciso que vocês tomem conta para mim da parte comercial dessa usina, eu quero minha receita. Como é que eu faço para fazer isso, né? Então, tudo bem, eu alugo as placas solares dessa usina, tá? E eu, do outro lado, o consórcio, quando eu falo eu, estou falando consórcio, né? E do outro lado, eu assino um termo de adesão ao consórcio de cada consumidor. E aí a gente faz através de simulação, né? Qual é a cota-parte ideal daquele consumidor em relação àquela usina que ele está alugando. Então, pega lá uma usina, um exemplo hipotético, de 100 megawatt-hora por mês, tá? Tem um consumidor lá que chegou para mim, eu fiz a simulação. Olha, esse cara tem 10 megawatt-hora. 10 megawatt-hora para 100 megawatt-hora, ele vai assinar um termo de adesão alugando uma cota à parte correspondente a 10% daquela usina. Aí vem um outro com 5%, vem um outro com 30%, vem um outro com 10% de novo, até que inteira 100% dessa usina. Como é que isso funciona? O consórcio, certo? Tem que ter a titularidade da usina perante a concessionária, mesmo que ele não seja o dono, é igual um inquilino, né? Aluga a casa e passa perante a concessionária a conta de luz no nome dele. É exatamente o mesmo processo, né? E o consórcio faz o seguinte: ele pede aí, no caso de qualquer concessionária, aqui em Campinas é a CPFL Paulista, Jundiaí é a CPFL Piratininga, São Paulo é a Enel São Paulo, Vale do Paraíba é EDP, e aí Electro no interior também. Então, seja onde for essa concessionária, o consórcio vai lá e indica para a concessionária o seguinte: olha, eu tenho esse contrato de locação com a usina e tenho esses consumidores que alugaram, através do termo de adesão com o consórcio, cotas partes dessa usina. CPFL, por exemplo, cadastra para mim esses consumidores como beneficiários dessa usina. CPFL vai fazer isso, porque isso está previsto em lei, já é uma coisa natural, e legal, e se não for assim, não vai ser registrada a energia, né? Não vai ser linkada o consumo da energia com a geração, né, que ele alugou. Então, o que a CPFL vai fazer? Ela lê quanto que a usina gerou e ela leu quanto que os consumidores consumiram individualmente. Aí ela vai lá e fala assim: opa, esse consumidor aqui tem 10%. Automaticamente, o sistema da CPFL vai pegar 10% da geração e entregou para esse consumidor. Esse consumidor, ele deixa de pagar a energia para CPFL. Então, por isso que eu falei, é possível adquirir energia fora da concessionária para baixa tensão? Dá, através de aluguel de usinas. E aí, normalmente, o que o consórcio vai fazer? É claro que o consumidor só vai assinar um termo de adesão se ele tiver desconto em relação à tarifa da concessionária. Senão ele, pô, vou ficar aqui mesmo, né?
Então, em geral, é um desconto que varia de 10 a 15% na média do mercado, tá? Aqui a gente oferece 15%. E, e aí o consórcio é que vai enviar para o consumidor um boleto para ele pagar uma energia que, no final das contas, ele vai ter 15% de redução de custo na conta de energia dele, tá? É uma coisa que não tem nenhum investimento do consumidor. Ele pode optar por fazer a sua própria geração, é claro, né? Só que ele vai ter que investir, né? E depois ter o payback ou fazer isso que ele paga menos sem nenhum investimento, certo? Então, é assim que funciona. E a lógica é mais ou menos igual ao do Mercado Livre, tá? O consumidor recebe um boleto do consórcio cobrando a energia com desconto, mas ele continua recebendo uma conta de energia da concessionária para que a concessionária cobre os impostos que o Estado não isenta, certo? Um custo de disponibilidade mínimo, então, se a instalação é trifásica, a CPFL, por exemplo, vai cobrar 100 kWh por mês dele, fixo, que é exatamente para remunerar a disponibilidade de rede que está ali, aquela estrutura de rede que está ali, né? E taxa de iluminação pública, tal. O resto é tudo compensável e sobre esse resto compensável é que se aplica os 15% de desconto. Então, isso dá uma economia, é interessante, porque o consumidor não tem outra opção que não seja diminuir custo através do aluguel dessas usinas ou fazer uma usina própria, e ganha todo mundo, porque ninguém investe. Quer dizer, o gerador investe, mas o gerador vai receber. Quem vai receber esse dinheiro através do consórcio, do aluguel, é o gerador, né? O consumidor paga menos e o gestor disso, né, que é o consórcio, também recebe uma partezinha lá, que é o custo de gestão. Então, esse é o esquema regulatório e legal que faz com que um consumidor de baixa tensão também possa vamos pôr que adquirir energia não é bem a palavra, porque ele não pode comprar energia, mas ele, através de contratos de aluguel, ele consegue ter redução de custos também, assim como o consumidor de alta e média tensão tem, tá? Então, são essas duas modalidades aí, o Emílio, que você tinha me perguntado. Posso É, comprar fora da concessionária? Pode, né? excelente. Através dessa forma aqui. Eu só fica uma dúvida aí, o que que acontece se algo acontecer com essa usina geradora de energia? A gente tem uma cota de Uhum, consórcio e, sei lá, deu um vendaval e quebrou placas e teve estragos, né? Nós certo. estamos em risco na aquisição desse consórcio ou isso é tudo por conta do gerador e risco do gerador? Não, aí o que que vai acontecer? Como é uma energia que compensa gera créditos de energia para você, né? Se ela não gerou, o que que vai acontecer? A concessionária vai verificar isso e vai dizer, olha, esse mês Vai você não tem descontar menos. energia compensada. Aí ela te cobra a tarifa normal que Uhum. você pagava anteriormente porque deu problema lá na usina, entendeu? Ela vai É como se você voltasse para antes de fazer o aluguel. De todo jeito, você vai ter energia, não vai acontecer nada, né? Em termos de Mas corte não, de mas energia. não existe nenhum custo meu com o gerador, porque esses Não, dez por não, cento de cota que eu escolhi não tem custo nenhum. Se ele não gerar, nenhum. volta ao Não, normal, nenhum. Se ele não gerou, ele não te entregou, ele não tem direito a receber nada, o né? prejuízo é para Aí ele a, também, porque ele a, não a gerou. concessionária vai te cobrar. Entendi. Entendeu? Agora, o que que acontece normalmente? Sempre tem uma geração de créditos acumulados. Em geral, às vezes, num determinado mês, a usina gerou a mais, você consumiu menos. Então, aquela diferença
acumulou crédito. Esse crédito você pode usar durante 60 meses, Ah, tá? entendi. Então, automaticamente, a Suprir, né? concessionária vai fazer essa compensação. Então, de repente, a usina pode até parar um mês, mas se você tem créditos acumulados, a concessionária vai te entregar esses créditos e Sim. você vai usufruir deles ali naquele Se você mês. estiver acumulando créditos constantemente, vale a pena rever sua cota de consórcio, né? Sim, e aí é o papel do consórcio, tá? Sim. Do Uhum. gestor, que ele vai olhar e vai dizer o seguinte: opa, esse cara está com uma cota maior do que ele realmente está consumindo. Aí abaixa a cota, coloca Uhum. outro consumidor na usina no lugar desse percentual que você consumia, entendeu? Aí é a gestão mensal do processo. É só curiosidade, né? Isso aqui é o número da ANEEL de hoje, isso que muda todo dia, né? É só para vocês terem uma ideia da magnitude dessa geração distribuída no Brasil hoje. Nós estamos falando aqui, 24 de setembro, mais de 43 gigawatts instalados. Isso aqui dá praticamente quase 4 Itaipu só de geração distribuída. Claro que o fator de carga é diferente, e tal, mas em termos de potência instalada, é, é muita coisa, é muita coisa. E isso aqui é um trem sem controle. Todo mundo tá investindo, todo mundo está construindo os seus telhados, as suas usinas e vai ter que se virar. O ONS está de cabelo em pé lá, em função desse processo, que é tamanho do que o José Paulo colocou. Isso é 43, mais de 43 gigas de capacidade, é muita coisa mesmo. Mas a geração, Bom, estou vendo que a ah, geração comprada é expressiva, né? Não é tão pouco, né? Esse aonde? total de 43, pelo que eu entendi aqui, são 16,5, é isso? Aonde? Eu acho que eu não tô, não sei se eu entendi bem Não, aqui embaixo, ó, aqui, esse aqui é o total Brasil. Aqui, nos isso. outros quadrinhos, é por modalidade, tá? Então, por exemplo, quem ganha é a geração no próprio local da carga, Isso. 31 GB, É. instalado lá no telhado, certo? Esse é o que tem mais hoje, né? Uhum. Aqui embaixo, a potência instalada, né? Uhum. O que tem menos é aquelas das múltiplas unidades consumidoras, né? Uhum. E geração compartilhada, que é essa do consórcio, da geração mais remota, ela tem 2,5 GB. E o alto consumo remoto, que é aquele que eu falei da rede de mercados, quase 10 GB instalados de pessoal que investiu para si mesmo, né? Para Uhum. poder fazer o próprio consumo em várias unidades, né? E aqui, o Emílio, então a Uhum. gente tem aqui, ó, unidades, né? 3.856.000 unidades instaladas no total do Brasil, Uhum. tá? Recebimento de créditos, 6 milhões, então, aquele crédito que eu falei que vai acumulando, né? Sim. 6.920.692. Aqui eu não sei qual que é a unidade que está aqui, mas eu acho que é quilowatt-hora. Uhum. Precisa ver, mas é uma coisa enorme, né? De quantos créditos já foram gerados por essas usinas. É isso que eu E a falei. capacidade instalada de 43. Eu falei, é expressivo esse número de 7 megawatts. Muito. Sim, É, sim. É expressivo. muita coisa. É. É muita coisa. Exatamente. Tudo bem. Tá. Bom, mas agora, se pegar amanhã no site da ANEEL, já mudou. É uma outra realidade. Legal. Tá. Bom, pessoal, eu vou entrar aqui num assunto que eu já tinha até adiantado para o Emílio, que não é a minha especialidade. Eu acho até que o Newton, que está aqui, e outros de vocês, talvez conheçam melhor do que eu esse assunto do carregador veicular. Mas eu estou trazendo algumas fontes e algumas informações até para deixar com você. Depois eu posso mandar mais um material, viu, Emílio?
que Ah, você agradeço. possa distribuir para o pessoal que tem interesse, né? As normas, essa coisa toda. E aqui eu tive que pedir uma ajuda para um amigo meu, que é especialista no assunto, para poder trazer um material que seja minimamente didático para a gente falar sobre carregadores, né? Mas assim, até essa parte aqui, aquela primeira pergunta, posso comprar energia fora da concessionária? Tá claro, se alguém tem mais alguma Ficou claro, questão, ficou claro. né? Ficou claro. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente tem que ver, só para questão bom, de números macro, né? O que que a gente tem aqui? Um gráfico que é a disponibilidade de tempo, né? De recarga versus autonomia, né? No X aqui, no horizontal, né? Então, o que que a gente tem? Essa aqui de carregamento de 8 ou mais horas, que é o que a gente vê muito aí nas residências, né? Casa, trabalho, condomínios. Então, ele normalmente tem uma autonomia de menos que 75 quilômetros por dia e uma recarga de praticamente a noite toda, né? Deixa lá o carro carregando, né? Quando você pega propriedades comerciais, né? Você já tem um carregador com um pouquinho mais de potência e eu vou passar aqui, ó. Aqui nós temos um modo de corrente alternada de baixa potência, 3,4 bifásico, né? A gente tem aqui em propriedades tipo assim, estacionamento de um pão de açúcar ou estacionamento de um shopping, né? Também baixa potência, em geral, 7 quilowatts, né? E quando a gente pega aqui os eletropostos, já é uma potência maior, né? E, e tem claro, uma recarga com um tempo menor, né? Então, em áreas urbanas, a gente tem os eletropostos, uma média de potência de 22 quilowatts em corrente alternada também, né? Vários pontos de recarga sem espera, tipo postos de gasolina, né? E depois nós temos aqui a longas distâncias, as eletrovias, né? Essas eletrovias é em corrente contínua com alta potência. Então, você pode ter potência até de 1 megawatt e com recarga de 15 minutos, 5 minutos. São para longas distâncias, né? E você consegue fazer isso de uma forma rápida, né? Então, de uma forma geral, a gente tem esses vários tipos de utilização de recarga de veículos, né? E as normas que regem isso, né? Então, a gente tem aqui a famosa 5410, que é instalações de baixa tensão, a 17019, que é instalações elétricas de baixa tensão, né? São os requisitos para instalações em locais especiais. Nós temos aqui essa, essa norma, né? 61851 EC, que é um sistema de recarga para veículos elétricos. Então, eu tenho aqui modos 3 e 4 apenas. O que que é modo 3? Carregamento semi-rápido, através de uma estação wallbox, que é essa figurinha que está aqui, né? E o modo 4, que é um carregamento rápido ou ultra rápido, utilizado em eletropostos públicos com potências elevadas, para recargas muito rápidas. Então, essa norma aqui, ela regula esse tipo de carregamento, tá? E tem também uma norma recente do Conselho Nacional de Comandante-Geral dos Corpos de Bombeiro Militares, né? Essa, essa norma, né, ele tem uma diretriz, ele deu uma diretriz nacional para ocupação destinadas a garagens
e locais com sistemas de alimentação de veículos elétricos. Então, o que que é isso? É a preocupação com incêndio, né? E isso fez com que as normas ficassem mais restritas, né, para a instalação de carregadores, né? Então, a consequência disso tudo é, em resumo, né, tem uns prazos de adequação daquelas unidades que já estão existentes, né? O primeiro, até 180 dias, que está contando, vai até fevereiro do ano que vem, o pessoal antes do carnaval, né? Tem que ter a instalação no item 3 dessa diretriz, que eu não sei se vocês têm, mas eu mando para você, eu tenho ela aqui, tá? Onde diz aqui o seguinte: olha, tem a distância do carregamento, o equipamento, tem toda uma série de diretrizes ali que precisam ser instaladas nos condomínios e nas garagens, né? Onde tem vários pontos de recarga, para que até fevereiro de 2026 isso seja instalado obrigatoriamente, tá? E de imediato não é possível mais instalar tomadas dos soquetes, né? Que às vezes tinha um pessoal que fazia isso, né? Mesmo tripolares, e que essas tomadas e soquetes têm que ser removidas ou desativadas, tá? E em contrapartida, somente poderão ser instalados wallbox, os carregadores via wallbox, são esses aqui que estão na figura, né? Com potência de 3,4 ou 7,4. Então, são aqueles que eu coloquei lá, de baixa, de baixo, E 8 horas maior de tempo de carga ou de carregamento. 6 horas de carga, né? Exatamente, exatamente. Em função e aí ainda assim em função da infraestrutura elétrica e da curva de demanda disponível em cada prédio. Tem que ser analisado para ver a disponibilidade para a instalação desses wallbox aqui, tá? É estranho que É, que é uma potência que equivale a um chuveiro elétrico, até menor que um chuveiro elétrico, né? exato, né? Quem então está Isso exigindo. talvez para poder. É porque tem os prédios que já existem, quer dizer, é carga adicional, né? Acredito que seja isso, viu, Emílio? Tá? Mas o meu prédio pode colocar chuveiro para todo mundo ou instalação a gás. Todo mundo tem gás, então o chuveiro está disponível para. Tem que ter três chuveiros para todo mundo aqui sobrando. Então, Uhum. eu não sei. Dá para instalar, né? Dá para instalar. É uma potência muito baixa, né? Acho que o problema não É. é a potência, acho que o problema está tá no risco no risco de incêndio De provocado incêndio. pelo processo de carregamento, né? Acho que deve É ser uma isso. diretriz do próprio Corpo de Bombeiro. Então, exatamente o foco é incêndio. O foco é incêndio. De qualquer forma, o que afeta quem tem carro elétrico tem que fazer essa adequação, né? E depois, aí tem uma outra diretriz também dessa norma, que é o seguinte: aí sim, um pouquinho mais de médio prazo, né? Então, depois do carnaval. Seria esse foco no item 4 dessa diretriz, né? Com prazos para prédios existentes já com o auto de bombeiros, né? O auto de avaliação de bombeiros. Então é o seguinte, o que diz esse item 4, né? Cada corpo de bombeiro de cada estado deverá disciplinar o prazo de adesão a normas de outros, e dos outros que existam: detecção de fumaça, extração de fumaça, sprinklers, né? Os chuveiros de água, alarme de incêndio e gerenciamento de risco. Isso vai ter que ser colocado no prazo a ser definido pelo Corpo de Bombeiros de cada estado, para que seja adequado com esse tipo de equipamentos também, tá? Se o edifício já tem o AVCB vigente, a adequação da diretriz será exigida ao término do prazo do AVCB, né? A Já renovação. ter da renovação, exatamente, tá?
e para prédios novos, né? Quer dizer, quando eles chamam prédio existente, é o cara que já tem autorização e ele tá, ou ele está em construção ou ele tá já construído. E o prédio novo é aquele que vai entrar com o pedido, né? Aí já tem que entrar com essa diretriz aplicada integralmente, né? E cada corpo de bombeiro de cada estado vai determinar isso no ato da vistoria deste empreendimento novo, tá? Que ainda não tinha pedido o AVCB ou a licença antes dessa norma, depois dessa norma, né? Então, ou seja, o que a gente, eu só vou fazer mais um slide, que é o último aqui, que é o seguinte, que é a conclusão de tudo isso, tá? É, a gente está partindo por um sistema, um ecossistema que é muito diferente desse que a gente está acostumado a viver até o momento no setor elétrico, né? A gente já está no meio desse processo, né? Então, e aqui mostra muito bem esse ambiente para o consumidor dos REDs, né, que a gente chama, Recurso de Energia Distribuído. Então, de maneira resumida, por exemplo, eu tenho uma planta fotovoltaica. As baterias, que são as unidades de armazenamento, elas estão entrando cada vez em escala comercial, né? Em alguns casos já está valendo a pena colocar as baterias. Então, isso otimiza. Naquele momento que, por exemplo, o gerador solar, ele da sua casa, por exemplo, né? Aí nós estamos falando de consumidor aqui. Se o consumidor instala baterias junto, ele aproveita aquela energia excedente e gera isso no momento que não tem solar. Ele vai descarregar a bateria no momento que não tem solar. Então, isso é uma tendência, tá? A bateria está cada vez mais próxima de entrar em escala comercial. Então, vai ser muito natural a gente ter em casa geração solar associada a baterias, né? Quem tem espaço para colocar isso vai ser uma coisa muito natural. Então a gente tem aqui os geradores tradicionais, né? Pequenas centrais que estão ligadas aqui na distribuição, o consumidor, os consumidores, né? Então eu posso ter também uma planta eólica com armazenamento, né? O consumidor residencial, então a solar com armazenamento, a eólica com armazenamento, o consumidor com armazenamento, seja residencial, seja comercial, industrial, né? E esse consumidor também, com painel fotovoltaico, ele vai ter o carro elétrico e ele vai ter uma bateria. Então, ou seja, esse é o mundo do novo consumidor, né, que a gente é aquele consumidor. Nós crescemos, né, num mundo em que a gente era muito passivo dentro do consumo de energia. Nós recebíamos a energia em casa, pagava a conta, às vezes nem olhava o que estava sendo cobrado lá. E hoje não. Hoje eu tenho possibilidade de escolher tudo que aquilo que a gente conversou hoje aqui, né? E ainda ter veículo elétrico, ter várias oportunidades dentro desses recursos energéticos distribuídos para poder fazer o meu processo otimizado de consumo de energia. E aí soma também uma coisa que nós estamos muito atrasados, mas que vai vir também, que é o gerenciamento da demanda. Então, hoje o ONS para grandes clientes, ele já tem alguns programas pequenos ainda, tímidos, mas que estão crescendo, que é o seguinte, olha, me faça uma oferta de carga para que você consuma, por exemplo, deixe de consumir num determinado horário e consuma naquele horário que eu preciso
ter carga. E eu vou te pagar por isso. O sistema vai te pagar por isso. Então, é um gerenciamento de perfil de consumo com remuneração para o consumidor. Então, isso também é uma coisa que já está começando e que deve chegar em algum momento para os consumidores menores também. Então, nós temos, até o próprio tema aqui da nossa conversa, que é o empoderamento, né, do consumidor, nós estamos cada vez mais empoderados. O que está faltando é a governança do setor, das instituições do setor, se modernizarem e se adequarem a esse novo perfil que nós, consumidores, estamos tendo. Então, eu tenho veículo elétrico, eu tenho bateria, eu tenho geração, eu posso controlar minha carga e de repente, eu posso ficar até off-grid, porque eu posso estar totalmente autossuficiente e não quero mais energia da concessionária em algum momento. E, e a regulação nossa e a legislação nossa, ela está andando a passo de tartaruga, enquanto o consumidor está se empoderando a jato, né? Então, existe realmente esse tipo de defasagem ainda no Brasil que a gente vai precisar. Não adianta, essas coisas vão ter que convergir para atender toda essa evolução tecnológica, todo esse empoderamento que o consumidor está tendo sempre, novas tecnologias chegando, né? É mais ou menos por aí, tá? Tudo bem. Bom, é isso, tá? Eu deixo aqui o meu contato, Emílio, eu mando para você Uhum. Mas a apresentação, tá? Emílio, Tudo bem. Gente, eu acho que, diferentemente de outras lives, aí nós passamos bastante do horário, né? Tá Muito bom. obrigado. Vamos, Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer, pessoal, estar com bom, vocês aqui, viu? superou nossas expectativas. Muito obrigado, viu? Tá Obrigado, ótimo. Milton, mais Tá. uma vez, pela Logo, boa indicação.